Bom dia, amigos de todo o Brasil. Bom dia para você que acompanha a programação do Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. A partir de agora, vamos com o nosso Dia a Dia Rural. Essa semana especial aqui do CIABS, o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, que acontece no AMB até amanhã, quinta-feira, e também com as informações especiais na melhor cobertura que o Terra Viva sempre faz para os maiores eventos do agronegócio de todo o Brasil, da Expo Inter, que acontece durante toda essa semana lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Nós vamos seguindo daqui com as cotações, informações, previsão do tempo, os nossos convidados aqui, também lá em Esteio, os nossos repórteres aqui e também lá em Esteio. Melhor cobertura você tem sempre com o Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Vamos juntos com o nosso programa até a 1 da tarde. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu sou Otávio Sesc Júnior. Obrigado por escolher sempre o Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro, para o nosso Dia a Dia Rural que começa agora. Vindo aqui do CIABS, nós temos a presença aqui no nosso estúdio montado dentro do pavilhão de exposições do AMB, do Dilvio Gioli, que é o diretor-presidente da Copavel, uma das melhores e mais competentes entre todas as cooperativas competentes que nós temos no Brasil, que tem sede lá na cidade de Cascavel, no oeste paranaense. Bom dia, Dilvio, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado. A Copavel tem sede em Cascavel, ela tem a área de ação dela em toda a região oeste e sudoeste do estado do Paraná. É uma beleza quando a gente está indo de carro ali para Foz do Iguaçu e a gente vê todo aquele plantio de soja, todo aquele plantio de milho e mais o que tem por trás ali da estrada que a gente não vê e que está tudo sobre o gerenciamento da Copavel. O Paraná é abençoado, porque o Paraná consegue fazer hoje de 2 a 3 safras por ano. Pode-se dizer que o Paraná é o único estado que faz, em média, 2 safras e meia. Uma de soja, outra de milho, aí pode entrar com trigo, depois pode entrar com feijão. Isso, e o Paraná também tem uma característica muito importante, que 74%, 75% é de pequenos produtores rurais até 50 hectares. Isso facilitou o crescimento e o desenvolvimento das cooperativas, porque o pequeno produtor é que precisa de uma cooperativa, ele precisa de uma assistência técnica e não tem a mesma disponibilidade financeira do grande. E aí a gente bate naquela tecla, né? Vocês fazem de 2 até 3 safras de alguns produtos. E aí muita gente critica o Brasil, dizendo que o Brasil usa muito defensivo agrícola. Como é que você pode não usar se você faz 3 safras, quando alguns países mal conseguem fazer uma? É fácil a gente criticar quando o prato está cheio. Exatamente. Difícil é você trabalhar para encher o prato. E olha o Brasil, que nos últimos 28 anos cresceu de 57, 58 milhões de toneladas para 241 milhões de toneladas nessa safra de 2019. 5 vezes a mais. 5 vezes, com uma característica. Isso aí, essas 5 vezes de crescimento correspondeu a uma produtividade, um crescimento em produção média de 4,6 por ano. Se nós olharmos os grãos, e eu quero fazer esse registro, que nos últimos 3 anos os grãos cresceram 30%, se nós olharmos 16 para 19, nós saímos lá de 180 milhões de toneladas de grãos para 240 agora. 240, isso é 30%. E quanto cresceu o PIB brasileiro? 3,2. 1,1, 1,1, 17, 18, 2 vezes 2,1 e agora 1. Então o PIB cresceu 3,2 e a produção de grãos 30%, partindo de 186 milhões para 230. Você concorda que muito da pressão que a gente sofre hoje do mercado externo e de ONGs e outros movimentos são pressões comerciais, porque o Brasil se tornou um player competitivo e que produz a um custo acessível o alimento no campo? Olha, o Brasil é um país que usa somente de 853 milhões de hectares, que é a área do Brasil, 853 milhões de hectares. O Brasil usa para o plantio 63 milhões de hectares, 7% do seu território. E temos preservado 41% da Amazônia, temos 7% de reservas protegidas, que já dá 48%, temos mais 13% de terras indígenas. Então o Brasil preserva desses 853 milhões de hectares, 61%. E nós não usamos na área de preservação agrotóxicos. E os agrotóxicos
são coisas controladas, você faz na época certa. Quem é que vive sem tomar remédio? Ninguém. 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 A planta precisa do remédio. Eu sempre bato nessa tecla. Aliás, o presidente Bolsonaro vai fazer uma reunião aí com todos os países que fazem parte do bioma Amazônia, para eles tomarem uma decisão conjunta em função dessa crise internacional que bombardeia o Brasil e o governo brasileiro em relação à Amazônia. Porque a Amazônia não é só o Brasil. O bioma tem Colômbia, tem Equador, tem Peru, Guiana Francesa. O único que não foi convidado lá foi o Maduro, que é o presidente da Venezuela, mesmo porque não precisa nem explicar por quê. Tem um problema de regime lá. Exatamente. Guido, conta para mim como é que está a situação por lá. O tempo está ajudando, está prejudicando? Como é que está a soja, o milho, o trigo, como é que está? O estado do Paraná teve uma colheita de soja que perdeu uns 10% devido ao fator climático. Aí fizemos uma segunda safra de milho com uma produtividade excelente, crescemos 20% de produtividade, então perdemos um pouquinho na soja, dobramos 20% a mais na produção de milho, segunda safra. Agora no trigo nós temos alguns problemas climáticos que aconteceram no mês de julho, onde tivemos uma forte geada, principalmente pegou o trigo do Oeste Paraná. Devemos perder um pouquinho. Devemos perder 30%, 40%. Mas o clima agora no mês de agosto está bastante seco, ele vai até 15 de setembro e aí nós faremos o plantio da safra de soja e a safra de milho a partir de 15 de setembro, mais ou menos dentro do zonamento agrícola. Se nós tivermos algum atraso de plantio, será em torno de 15 dias, nada de prejudicial ou de preocupação quanto ao plantio da futura safra. Você foi palestrante agora num dos painéis falando sobre grãos. Grãos. Nós tivemos uma participação no painel aqui da Ciaves falando de grãos. E essa participação foi muito interessante, porque nós tivemos várias delegações estrangeiras, e aí era a oportunidade de nós, Brasil, nós brasileiros, mostrar para o mundo que nós produzimos 241 milhões de toneladas de grãos, somos o terceiro produtor mundial, só perdemos para os Estados Unidos e perdemos para a China, mas estamos, junto com os Estados Unidos, os maiores exportadores mundiais de grãos e usamos somente 7% da área do Brasil. E você falou do bioma Amazônia. Nós temos uma lei fantástica no Brasil. 80% na área norte do Brasil é preservada. Aqui no sul, lá no sul, melhor dizendo, é 20% preservado, você pode aproveitar até 80%, mas você nunca aproveita 80%. Não chega a aproveitar 80%. Porque você tem o problema da mata ciliar, tu tem as nascentes, proteger as nascentes. Então o que nós temos que ver com o Brasil, que nós passamos essa imagem, que tem a preservação de 61%, a Amazônia, que tanto falam, nós produzimos somente 4% dos grãos do Brasil na Amazônia. Isso aí. Vamos repetir, 4%? Quer dizer, que destruição é essa? Agora, devemos agir no rigor da lei para quem transgride. Rapidamente, na avicultura, qual é o papel da Copavel, já que o Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil? Copavel tem a cadeia de avicultura muito completa, totalmente completa, vai de matriz poedeira, incubatório, o produtor entra com o serviço de engorda, temos a ração, temos o transporte e o abatedor. O Paraná é o primeiro estado de produção de frango e o oeste do Paraná é a grande concentração da produção. E está indo muito bem a avicultura no Paraná, inclusive nas exportações. Ok, Dilva, agradeço sua participação aqui, parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá na Copavel, um exemplo aí entre as melhores cooperativas do Brasil. Sistema de cooperativas que é o sistema democrático e correto de gerenciar pequenos e médios produtores. Muito obrigado, abraço a todos e você me permitiu dizer uma grande frase. A cooperativa é o único sistema que privilegia o social e o econômico aos seus associados. Exatamente. E hoje as cooperativas são um exemplo de gerenciamento não só no agronegócio, mas em vários setores da economia brasileira. Obrigado, Dilma. Obrigado, abraço a todos. Ok. Esse foi o diretor-presidente da Copavel, o Dilvo. Nós vamos agora com informações aqui também do Ciaves, do Pedro Costa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos. A movimentação é grande aqui no Ciaves desde as primeiras horas do dia. Neste momento acontece uma apresentação circense em comemoração aos 50 anos de uma grande cooperativa de alimentos. Como vocês podem ver nas imagens, parou aqui o salão agora para ver essa movimentação, uma apresentação muito bonita que traz aí um momento artístico no Ciaves 2019. Voltando aqui à nossa programação do Ciaves, eu recebo aqui
o Rogério, que é da DSM, ele que vai falar um pouco mais sobre a questão de saúde animal e também sobre rações, produção aí de alimentos e aditivos. Rogério, muito obrigado por falar aqui com a gente ao vivo no Dia a Dia Rural. Rogério, agora como é que o setor está se preparando para atender as demandas do mercado internacional, que cada vez está mais exigente? Olá, Pedro. Olá, amigos do canal Terra Viva. Prazer primeiro estar falando com vocês. Eu acho que o Brasil se consolida cada vez mais como um grande player na produção de proteína animal. Esse é um business importante para a cadeia como um todo. E nós, uma companhia global, uma companhia holandesa que há muito tempo está aqui no Brasil, líder no segmento de nutrição, de aditivos nutricionais, estamos muito felizes de poder estar participando da cadeia produtiva do Brasil. Isso significa que a gente sempre tem feito muito trabalho, muita tecnologia voltada a buscar os pilares da produção, que estão em genética, em nutrição, sanidade e manejo. Nós, alinhados com as demandas de produção de alimentos para sustentar o mundo, fizemos isso como um papel importante e inovador, buscando soluções aos nossos clientes. Tá, agora mas na questão de mercado, como é que vocês estão se preparando para atender a demanda desse mercado, que cada vez é exigente nesse quesito de produção, com hormônios ou não? Existe aí muitos mitos nessa situação, muitos fakes, né, que é o novo termo agora usado. Bom, isso nós temos que desmistificar isso na cadeia de produção, da população do consumidor. Não existe esse mito de uso de hormônios. Existe sim, muito trabalho, muita dedicação da cadeia, buscando seleção genética, nutrição, ingredientes de alta performance. E eu posso garantir a vocês de que hoje os nossos animais às vezes se alimentam muito melhores do que até a população, o ser humano, com cadeias e dietas balanceadas que fazem performar e entregar o que é de mais importante, uma cadeia produtiva de alta qualidade e dando ao consumidor a segurança alimentar, que é o mais importante. E tem feito o trabalho para levar essa informação ao mercado internacional, né? Pedro, é um ponto que a gente tem que trabalhar todo dia, nós temos que trabalhar com todas as pessoas para que eles entendam de que tem muita pesquisa, muita tecnologia, muita inovação e de que a cadeia produtiva tem muita responsabilidade com o seu consumidor. Então esse é o papel do Brasil, primeiro exportador mundial no segmento de avicultura. Nós temos que dar o exemplo e a gente tem feito isso com muito critério e com muito cuidado. Certo, muito obrigado, Rogério. Eu conversei com ele, Rogério Balestrin, que é gerente da DSM. Tavinho, com você aí no stand do Terra Viva.